Ô, meus irmãos, estava relatando lá, o celular ele caiu, aí eu parei aqui para estar dando continuidade a essa resenha, esse bate-papo. Irmãos, Saulo de Tarso, ele era um religioso, ele era perseguidor da igreja, ele era perseguidor de cristão, ele era religioso, porque religioso não é cristão. Qual que é a diferença, Vinícius, do religioso do cristão? Porque religioso, ele segue placa de igreja, ele segue doutrinas de homens, ele é cruel, ele é malvado, ele é maligno. Ele ama pegar fardos pesados, proibições e colocar sobre os ombros dos outros. Sabe? Proibições que Jesus não proibiu. Sabe qual é a diferença do religioso e do cristão? O cristão, ele segue a Cristo. O religioso, ele segue aquilo que o homem fala. Como eu relatei lá, quando nós estávamos vindo lá na Castelo. Eu disse o seguinte: Jesus, ele diz assim, ó, lá em Mateus, capítulo de número 15, verso 7. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não esse coração, é mente, pensamento. É aqui que Deus habita. Não aqui, aqui é sentimento, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, que é a mente, está longe de mim. A gente fala coração porque a gente aprendeu erradamente, né? Mas o coração que a Bíblia está dizendo é aqui, ó, é mente. São os pensamentos. Por que, Jesus, que eles adoram o Senhor em vão? Porque ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Eles não entram no céu e ainda fecham a porta, não deixa ninguém entrar. Atam fardos pesadíssimos e colocam sobre os ombros dos homens, mas nem com o dedo querem movê-los. Aí você fala assim pro religioso: não, isso aí não é pecado não. Aí o religioso vira e fala assim: não, é pecado. Aí aquilo que não é pecado, eles falam que é pecado, mas aquilo que é pecado, eles falam que não é pecado. É como eu disse, você prova para a pessoa dentro da Bíblia: olha, tá aqui o dízimo, ele foi estabelecido para os judeus, para a tribo de Levi, mandamento aqui para a nação de Israel, né? A dispensação do dízimo, ela já findou, ela teve um início, ela já findou, agora as ofertas voluntariamente, com alegria, com generosidade, né? Você mostra isso para as pessoas e as pessoas falam: não, tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo, não sei mais o que lá. Não, o devorador vai entrar, o demônio vai entrar na minha casa, vou ir pro inferno, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando as pessoas não vão por medo, ou elas vão pelo medo do demônio, ou elas vão para ficarem mais ricas. Ou seja, elas não estão fazendo aquilo com o coração desprendido, elas estão fazendo aquilo ali com interesse financeiro, como se Deus fosse um banqueiro. Entendeu? Então o religioso, por exemplo, que nem um rapaz aí que me respondeu aí no rodapé do vídeo aí do YouTube aí, ele diz o seguinte: que ir na praia é pecado. Eu falei: prova pra mim, biblicamente falando. Eu quero texto e contexto. Ah, sensualidade tá na praia, a sensualidade tá na porta da sua casa, tá na rua onde você mora, tá no supermercado onde você faz sua compra, tá no açougue onde você compra sua carne, tá no posto de gasolina onde você abastece seu carro. A sensualidade tá lá. Quando o ser humano ele tem a mente pervertida, voltada para maldade, para malícia, ele peca em qualquer lugar. Ele vê uma mulher de shortinho, ele já deseja, ele já quer ter ela na cama. Agora o cara fica privado, a mulher ou a família fica privado de ir na praia, uma natureza que Deus criou, porque um religioso falou que é proibido, que a pessoa não pode ir lá, porque a pessoa, senão, ela vai estar pecando. Mas aí passa uma mulher de shortinho perto da casa do cara, o cara olha pra bunda da mulher e deseja a mulher. Aí ele não tá pecando não, né? Aí você não tá pecando, né, religioso? Entendeu? Então a gente tem que entender essas coisas. Às vezes o cara fala: não, é proibido ir na praia, mas o cara vê vídeo pornográfico escondido na casa dele. Ele assiste vídeo pornográfico escondido na casa dele. Ele não vai na praia, mas ele traz a esposa dele. Ele é um fofoqueiro de plantão, ele é um contendeiro de plantão. Entendeu? Por quê? Porque na verdade eles são cheios de proibições. Como Jesus ele falou: vocês são lindos, vocês são como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É uma sepultura pintada de branco. O branco ele demonstra pureza, mas é só do lado de fora. Do lado de dentro da sepultura tá cheio de ossos podres. Aí Jesus ele diz assim: assim sois vós, por fora vocês parecem justos aos homens, mas por dentro de vocês estão cheios de iniquidade, vocês estão cheios de maldade, né? Então, outra coisa, o Levi, o Mateus, ele convidou Jesus, né? Jesus chamou ele como discípulo dele.
E aí o Mateus, o Levi, o que ele fez? Ele convidou Jesus para um banquete lá na casa dele. Aí tava todo mundo reunido lá, ele, Jesus, o Levi, que era o Mateus, tá lá os discípulos de Jesus, e aí tá lá também os fariseus e os escribas. Aí os religiosos olham para aquela situação, eles falam assim: vem cá, vocês comem com os pecadores? Aí Jesus ele fala assim: vem cá vocês também. Os médicos não veio para os sãos não, o médico veio para aqueles que estão doentes, assim como eu não vim para os justos, mas sim para os arrependidos de coração. Para aqueles que estão arrependidos verdadeiramente. Eu não vim para justo, eu vim para o pecador ao arrependimento, né? Jesus ele falou que duas pessoas subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu, o outro era publicano, pecador. O fariseu orava, batia no peito, olhava para o céu com aquela arrogância e dizia: Pai, eu devolvo o dízimo 2 vezes por semana, dentro do contexto da lei, né? Eu devolvo o dízimo 2 vezes por semana. Eu não sou roubador como esse publicano. Eu sou assim, eu jejuo 2 vezes por semana, que era o hábito do judeu. Aí o publicano, como é que era a oração do publicano? Ele nem ousava olhar para cima. E detalhe, o fariseu, a Bíblia diz que ele orava de si para si, nem era para Deus. Mas o publicano, ele batia no peito e nem sequer olhava para o alto, de tanta vergonha, né, que ele era pecador. Ele dizia assim, ó: ser propício a mim, pecador, ou seja, seja favorável, eu sei que eu não mereço, mas tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala assim: sabe qual dos dois saiu justificado? O publicano. Tá cheio de relatos na Bíblia dessa forma. A mulher adúltera, que eles foram apedrejar os religiosos, e Jesus falou: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então todos esses detalhes, Zaqueu era um publicano, pecador miserável, se arrependeu, Jesus perdoou. Mas tem gente que acha que as pessoas que estão lá na praia não têm o direito de ver as boas obras dos cristãos, para elas se arrependerem e serem salvas. Ah, tem como cristão ser luz na praia? Tem. Até a mulher lá em Fortaleza lá perguntou se eu e minha esposa a gente era cristão dentro do restaurante. Mas por que, Vinícius, que ela perguntou? Porque eu e minha esposa a gente estava no restaurante, a mulher perguntou: vem cá, vocês são cristãos? Não somos. Por quê? Não, pelo vosso procedimento, pelo procedimento de vocês. A gente não vê vocês falando palavrão, a gente vê vocês com procedimento correto de caráter, né? Humano, que isso aí deveria ser obrigação de todo mundo, não só de cristão, né? E nem só daqueles que têm caráter de verdade aí no mundo, porque tem muita gente que não é cristão que também tem caráter, né? Mas os frutos do Espírito Santo, as ações, né? Como eu ouvi um relato de uma menina que foi pra praia, mas a amiga dela, e ela falou: fui se vestir com modéstia, com pudor, mesmo estando na praia. E aí eu vi uma senhora que estava passando mal, e aí eu ofereci uma oração para aquela senhora. E aí o demônio se manifestou na hora. Eu vi aquela senhora tribulada, eu falei: eu posso fazer uma oração? Pode. Orei por ela, o demônio se manifestou, expulsei aquele demônio em nome de Jesus, e a mulher melhorou na hora. Aí eu te pergunto: Jesus trabalhou lá na vida daquela moça? E aí, religioso, vai falar o que agora? Então a gente tem que parar com essa mania de falar: ah, isso é pecado. Tem gente que não vai nem em churrascaria porque acha que é pecado. Tem pessoas que não tomam banho pelado porque acham que é pecado. Porque tem uma passagem no Apocalipse que fala que se, quando Jesus voltar, as pessoas, aqueles que esperam a volta de Jesus, forem pegas nus, né? Sem essa nudez aí que a Bíblia está falando em Apocalipse, não é a nudez de roupa, é a nudez do pecado, a prática do pecado, a prática do pecado. Mas o religioso, ele confunde, ele acha que é a roupa normal. Tem gente que não rapa o cabelo do sovaco, das axilas. Por quê? Porque acha que é pecado. Tem pessoas que não tratam do seu cabelo porque acha que é pecado. Tem pessoas que não, sabe, que ela não cuida, ela não tem higiene com o seu corpo porque acha que é pecado. Tem pessoas que vão transar, que vão fazer amor com a sua esposa, fazem de roupa mesmo. Por quê? Porque acha que é pecado. Essas coisas, gente, são tudo invenções de homens. Como eu já disse, na década de 80 ou 70, não sei, havia um relato que só quem usasse chapéu ia para o céu. Quantas pessoas não se desviaram por causa disso? Você entende agora porque tem muitos desviados da presença de Deus, que não querem nem mais pisar dentro da igreja? Por quê? Por causa dessas bizarrices. Porque o cara chega, principalmente o ateu, vamos supor. Não, eu acredito que tem muita gente de Deus fora da igreja porque foram decepcionados em sua fé. Porque imagina uma pessoa que lê Bíblia dentro de casa, texto e contexto. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria em toda a verdade. Então a pessoa lê a Bíblia na casa dela, o Espírito Santo vai revelando texto e contexto. Aí ela chega na Bíblia, o pastor prega outra palavra, prega outro ensinamento. Paulo falou: ó, se vir ensinar outro ensinamento que não seja aquele que eu passei para vocês, que seja anátema.
Então o cara chega na igreja, a menina chega na igreja, o rapaz chega na igreja, a moça chega na igreja, tem outro tipo de ensinamento daquele que ele vê na Bíblia, ele não vai querer ficar lá. Aí os pastores vêm reclamar, vêm falar que as pessoas saem da igreja porque é endemoniada, porque estão desviadas da presença de Deus. Nananina não, né? Não. É porque a maioria de vocês estão ensinando errado a palavra de Deus. Vocês pegam texto isolado, texto solto da Bíblia, versículo solto, e quer colocar regras para os homens seguirem, como se os homens fossem discípulos seus. Os homens não são discípulos de vocês, os homens são discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bispo das almas. Ele sim é o pastor das almas, o bispo das almas, como Paulo descreve, ou Pedro descreve, não me lembro agora. Mas então fica a dica, a Bíblia diz que cada um dará conta de si no dia do juízo final. Preocupe-se mais com a sua vida, em colocar a sua vida em ordem, do que se preocupar com a vida dos outros. Porque nem tudo que você vê, nem tudo que reluz é ouro. Talvez você esteja julgando alguém, condenando alguém injustamente. Isso sim é grave diante de Deus. Então deixa essa palavra para o nosso entendimento, essa resenha, esse bate-papo, que o celular tinha caído, aí eu voltei novamente com essa resenha, com esse bate-papo. Espero que você tenha entendido, que você não fique chateado comigo não, e que você compreenda, e que você leia a Bíblia e peça a direção do Espírito Santo para saber realmente aquilo que é pecado e aquilo que não é, aquilo que é iniquidade e aquilo que não é. Amém? Em nome de Jesus.